Atenção, gente. Vamos de receita da tragédia agora. A receita da tragédia. As informações da madrugada para você que está aqui no Balanço Geral. Por que a gente fala assim, a receita da tragédia? Um carro que estaria superlotado, com 9 ocupantes, causou acidente grave. Uma testemunha contou que tinha gente até no porta-malas do veículo. 2 crianças feridas nesse acidente e outras 2 pessoas correm o risco de morrer. E a motorista do carro, doutora Márcia, quem acompanha o Balanço Geral adivinha, doutora? A motorista do carro estava em visível estado de embriaguez. É por isso que eu tô indo direto com o nosso Thiago Silva, já posicionado. Traz ele aqui na tela grande do Balanço Geral para nos trazer todas as informações a respeito desse acidente. A gente coloca assim, acidente, ok, teve uma batida, mas para ter gente até no porta-malas, a gente coloca como uma situação bem mais grave do que a palavra acidente para definir esse crime de trânsito. Seu Thiago Silva, pelo horário, boa tarde para você. Oi, Daniel Santos, boa tarde para você, ótima semana para quem está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, o trânsito foi marcado por muita violência nessas últimas horas em Curitiba e região metropolitana, região do bairro Tatuquara em Curitiba, região sul da cidade, trânsito intenso nessas últimas horas e palco, como você disse, da receita da tragédia. 9 pessoas num carro, no máximo 5, né, Daniel? 3 atrás, 2 na frente. A pessoa superlotou esse automóvel e, segundo as informações, andava em alta velocidade pelas ruas da região sul de Curitiba até provocar um acidente grave. A motorista foi submetida ao teste do etilômetro, popular bafômetro, e a partir de agora, aqui no Balanço Geral, a Daniele Sivieri, nossa repórter, acompanhou esse acidente grave e você tem as informações aqui no Balanço Geral. Acompanhe. O acidente aconteceu no final da noite desse domingo no bairro Tatuquara, extremo sul de Curitiba. A motorista de um veículo Versa bateu na traseira de uma Montana que estava estacionada. Ela não sabe o que aconteceu, disse que a hora que viu já estava acontecendo e não tem informações assim tão precisas sobre realmente o que aconteceu. O que a gente identificou que o veículo bateu num carro parado, colisão traseira. Esta é a rua Francisco Xavier de Oliveira, no bairro do Tatuquara. De acordo com informações de testemunhas e também pelo rastro de destruição que o acidente provocou aqui na rua, o veículo Versa teria batido naquela Montana preta que estava parada, estacionada, e depois disso já desceu desgovernado até o final desta quadra. E a informação que nós temos de testemunhas é que dentro daquele carro estariam entre 9 e 11 pessoas, um veículo que é apenas para 5 ocupantes. E também temos a informação de que pelo menos 2 pessoas estariam no porta-malas do carro. O carro desceu desgovernado, parou e foi saindo gente. Saiu a mulher que estava dirigindo, saiu 3 crianças, tinha gente no porta-mala, o carro estava cheio. O fato é que nós identificamos 8 vítimas no local e elas mesmas relataram que todas elas estavam no veículo Nissan. Dentro do Versa, garrafas de bebida alcoólica e de energético foram encontradas. Caiu latinha de cerveja no chão e, um estava bom, os outros já foi sentando, se encostando, mas foi feio. A motorista do Versa fez o teste do bafômetro, que acusou 0,55 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. No local, se apresentou como condutor uma senhora. A equipe do BPTran fez todos os procedimentos ali, identificou alguma coisa acima do valor permitido, normal, e está sendo tomadas as providências cabíveis, vai ser encaminhada para a delegacia. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Dos 9 ocupantes do carro, 4 foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital do Trabalhador. 2 homens de 18 e 51 anos tiveram ferimentos moderados. Já um homem de 38 e uma senhora de 68 anos foram socorridos em estado grave e com risco de morte. Foram atendidas pelo CIAT com ferimentos leves 2 crianças de 7 e 10 anos e 2 mulheres de 22 e 46 anos. A motorista do carro não sofreu ferimentos. Ela teve a capacidade de fazer isso com os dela. Eu fico imaginando o que ela teria feito com outros que tivessem, de repente, passando numa faixa de pedestre, que tivesse ali numa esquina, alguém transitando na frente desse carro. Deus o livre! Um pedestre, um senhor, uma senhora, uma criança, uma família transitando, passando por uma faixa de pedestre, passando pela calçada na hora dessa batida. Gente,
tinha até no porta-malas. Você que está chegando agora no Balanço Geral, a gente está mostrando uma situação que a gente chamou aqui de acidente, mas a motorista embriagada, segundo as informações da polícia, dirigindo um veículo com tanta gente, que tinha pessoa até no limite entre o banco de trás e o porta-malas. 9 pessoas dentro desse carro. Há perda de controle, há batida, gente ferida, envolvendo crianças e até uma idosa. Olha o tamanho dessa irresponsabilidade e o que aconteceu. E a embriaguez, pelo que a gente sabe, provocada, embriaguez já provada. Tiago Silva tem os detalhes, as informações primeiro sobre o que fazer, né? Qual é o caminho agora para essa motorista nesse momento com uma ressaca, né? Diante de tudo que ela fez. E também a situação dessas vítimas, Tiago. Para quem está chegando agora no Balanço Geral, entender o contexto todo dessa história, Tiago. Ela passou a noite na delegacia de trânsito aqui de Curitiba. O delegado Leonardo Carneiro, que é o delegado-chefe lá, arbitrou uma fiança. Ela já teve a carteira dela apreendida, a carteira de habilitação, né, apreendida pela polícia, e permanece à disposição da justiça. E aí vale ressaltar, antes de falar do estado das vítimas, o Daniel Santos, que o porta-mala desse veículo, desse Versa, não é o porta-mala igual a gente andava lá em 1978, da Belina, que ficava ali, você entrava, tinha, né, aquele buraco e os pais levavam a gente no porta-mala da Belina. Não, aquele porta-mala você tranca e as pessoas ficam sem o contato para quem está no banco da frente do automóvel. Ela jogou ali crianças nesse porta-mala, tamanha irresponsabilidade dessa condutora. Bom, ela fica à disposição da justiça, está presa, foi arbitrada uma fiança e vai ficar lá até alguém pagar a fiança para essa condutora desse automóvel, para essa motorista. 4 pessoas foram levadas ao hospital num estado um pouco mais grave, passaram por uma avaliação médica, nenhuma delas corre qualquer tipo de risco de morte, graças a Deus, mas devem receber alta ainda nesta segunda-feira. Por sorte, Daniel Santos, a situação ainda não foi mais complicada. Motorista presa, vítimas devem receber alta nesta segunda-feira e fica o alerta. Muita gente ainda, infelizmente, insiste em beber e pegar o automóvel e a polícia está atenta em relação a isso. Ô Daniel, Oi. A gente já também acompanhou nesta segunda-feira trânsito complicado aqui na região de Curitiba. Acidente grave foi registrado na região da Manuel Ribas. Manuel Ribas você conhece? Aquela rua dos restaurantes ali de Santa Felicidade, é uma rua histórica, tem um movimento intenso. A motorista de um carro acabou avançando a preferencial na manhã de hoje e já eu vou trazer detalhes, porque infelizmente mais um motociclista quase perdeu a vida por conta de uma irresponsabilidade do trânsito. Daniel Santos. Já Tiago Silva, buscando as informações, trazendo tudo em primeira mão para você que permanece conosco aqui no Balanço Geral. Doutora Márcia, o ciclo se repete toda segunda-feira, uma história parecida de embriaguez ao volante, de alguém provocando um acidente, provocando uma situação de direção perigosa, e a gente sempre perguntando aqui, quem bebe e assume a direção de um veículo, não assume o risco de matar, doutora? É claro, todo início de semana e às vezes no decorrer dela nós falamos sobre a mesma coisa. Acidentes de trânsito que levam ao óbito ou as pessoas a serem machucadas. Nesse caso específico, nós tínhamos 7 pessoas, teríamos 8 ou 9 pessoas dentro desse veículo, talvez mais, porque não conseguiram nem fazer a conta, as pessoas saíram dali. Mas entender o seguinte, quantas pessoas cabem no veículo? Tantos quantos cintos de segurança você tem. Se você tem um espaço onde se você tem 5 cintos de segurança, eram 5 pessoas que caberiam ali. Crianças têm um cuidado maior, ou assento elevado, ou a cadeirinha. Mas nesse número, e fazendo também o transporte de pessoas no local de transporte de carga, porque o porta-malas, na verdade, é local para transporte de carga, ele não dá nenhuma segurança às pessoas. E de tal monta a situação alcoólica dessa senhora, que ela não viu um veículo Montana parado. Quer dizer, ela não houve uma batida porque houve colaboração com outro veículo. Ele estava simplesmente estacionado em local regular e ela conseguiu bater nesse veículo. E quando a gente fala em receita da tragédia, é exatamente isso. A mistura de álcool, veículo
e velocidade. Sim. E isso acaba gerando, infelizmente, essas situações dramáticas que a gente vê, que felizmente nesse caso não tivemos nenhum óbito. Mas me parece que aí sim entra um componente muito mais de sorte do que de prudência, né, Daniel? Pois é. E dessa vez, gente, nessa situação, nós temos feridos. Feridos. Já imaginou se numa situação dessa aí, vai passando alguém na hora, vem um ciclista, um motociclista que seja, alguém passando pela calçada e é o local de tráfego de pedestre mesmo, e seria natural uma pessoa passando pela calçada e de repente acontece uma cena dessa aí, uma batida forte dessa aí, pela irresponsabilidade de uma motorista embriagada que joga criança no porta-malas. Tiago Silva falou muito bem. Anos 70, anos 80, a parte dos anos 90, a gente andava ali, né, na parte de trás da Veraneio, do Fusquinha, ficava lá atrás, tranquilo, tranquilo. Para aquela época, estamos em 2022, com toda a legislação de trânsito, com todas as regras, com tudo que foi atualizado naquela época, o Fusquinha também não tinha airbag, né? A Veraneio também não tinha, né? Nem cinto de segurança direito no banco de trás, certo? Só que as coisas mudaram, né, gente? Temos leis a cumprir. Motoristas sabem muito bem o que fazer, como fazer, quantas pessoas devem ser transportadas num veículo como esse, um Versa. Não venha com essa de desconhecimento, porque não é falta de saber o que deve ou não fazer. Se fosse nesse caso, não teria nem habilitação. Meio-dia e 16. Obrigado a você.